Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Emily Larissa, eu sou de Manaus, tenho 18 anos e aqui no canal eu falo um pouquinho sobre literatura brasileira e também eu trago algumas resenhas de clássicos da nossa literatura e esses tempos eu tenho pensado em trazer outras resenhas aí, inclusive cenário novo, pra quem não percebeu. Eu vou trazer mais resenhas aqui, mais diversificadas, né, sobre ficção, romance, livros de história também, se vocês tiverem interesse. E de uns tempos pra cá eu tenho pensado em trazer vídeos falando um pouquinho sobre história da Amazônia e história do Amazonas. Por quê? Vamos lá. Eu passei os 3 anos do meu ensino médio no ensino público. Então, desde o primeiro até o terceiro ano, né, os anos aí dos vestibulares, eu passei na rede pública. E eu senti a necessidade, né, enquanto historiadora em potencial, em formação, falar um pouquinho sobre isso aqui no canal, porque eu sei que tem muito aluno que tem dificuldade com isso. Eu, na minha época, tinha bastante, e quando eu consegui ter acesso a isso, eu me apaixonei muito pela história da Amazônia. E esse conteúdo aqui é mais para ajudar o pessoal que vai fazer vestibular. Então, pelo menos no início, vai ser um vídeo por semana. E eu quero também que vocês deixem um feedback aqui embaixo. O que vocês acharam do vídeo, se vocês acharam legal a ideia, se vocês vão assistir também, inclusive o vídeo é para vocês. Então, por favor, deem feedback, eu preciso saber sobre isso. E eu espero que vocês gostem do vídeo e que seja didático o suficiente para todo mundo aí que vai precisar desse conteúdo para os vestibulares. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa que nós temos que conversar aí no que diz respeito à história da Amazônia. Esse vídeo vai ser sobre a Amazônia pré-colonial. Então nós vamos falar um pouquinho de pré-história, essa pré-história aí da Amazônia que nós não temos tantas fontes, mas vamos com calma. Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre pré-história. Bom, a primeira coisa que nós temos que saber e nos questionar é sobre de onde veio o homem, né? Qual é a origem do homem americano? E com base em diversas pesquisas, nós temos uma teoria hoje em dia que o homem americano, né, o homem aqui da América, ele não é autóctone. O que significa isso? Eu vou deixar os termos aqui na tela, eu vou escrever várias coisas para vocês, então, por favor, anotem tudo isso, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o homem americano, ele não surgiu aqui na América. Ele provavelmente veio de outro local, né, fez essa migração para cá, mas ele não é daqui. E aí a gente se pergunta, né? Então, de onde que ele veio? Bom, várias pesquisas apontam que o homem, né, a origem do homem se deu na África, no continente africano, e com o tempo ele foi fazendo possíveis migrações e chegando aos determinados locais. E nós temos, né, essa origem do homem da África para a América. E aí nós nos perguntamos de novo, então, como que ele veio parar aqui? E para isso nós temos pelo menos 3 teorias, 3 rotas possíveis da vinda do homem da África até a América. A primeira é a rota pelo Estreito de Bering, nós vamos comentar já já todas elas, e essa é a mais aceita, então anotem, prestem atenção nessa rota. A rota malaio-polinésia e a rota australiana. Eu vou deixar uma foto aqui na tela, para enquanto eu for falando sobre as rotas, né, as migrações, vocês irem acompanhando pela imagem. Então vamos lá. Primeira rota, rota pelo Estreito de Bering. Como foi que isso aconteceu? Bom, primeiro o homem que estava lá na África, ele sai da África, passa pela Europa, depois passa pela Ásia e chega até então na Sibéria. Da Sibéria, ele atravessa pelo Estreito de Bering e chega no Alasca. Mas Larissa, como isso foi possível? Bom, durante um período de glaciação, formou-se ali uma ponte de gelo, o que permitiu que o homem saísse da Sibéria e chegasse no Alasca e desde aí, né, ter passado pelos diversos pontos e chegado aqui na América. Segunda rota possível, rota malaio-polinésia. Como é que aconteceu isso? Bom, nessa rota, segundo essa teoria, né, o homem ele faz uma travessia pelo Oceano Pacífico, né, navegando ali pelas ilhas da Polinésia e chega até a América Central. Terceira e última teoria, que é a rota australiana. Segundo essa rota, o homem faz uma travessia pela Austrália, né, na Austrália ali pelo Oceano Pacífico e consegue chegar até a América do Sul. Dessas 3 teorias, dessas 3 rotas, a primeira é a mais aceita e mais difundida por aí, que é a rota pelo Estreito de Bering. Tomem cuidado e anotem essas 3 teorias, é sempre bom ter em mente as 3. Porém, a mais usual e a mais aceitável, digamos assim, é a pelo Estreito de Bering.
Eu não sei se vocês lembram, mas no início do vídeo eu falei que essa teoria da teoria autóctone, né, que o homem ele surgiu na África e depois foi se espalhando pelos outros locais e chegou primeiro, né, na América do Norte, depois na América do Sul, ela é uma teoria que tem como é que eu posso dizer? Umas contradições. Por quê? Vamos comentar aqui um pouquinho sobre isso. Será que tudo gira em torno do Estreito de Bering? E aí nós chegamos nessa indagação por quê? Durante muito tempo acreditou-se sim que o homem ele tinha surgido na África, depois tinha feito as suas migrações, né, pelo Estreito de Bering, chegou na América do Norte e depois na América do Sul. Porém, nós temos um problema aí. Por quê? Nós temos sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? Sítios arqueológicos, né, são importantes locais da área da arqueologia, porque eles são responsáveis por preservar ali a história, né, o passado histórico de algum local. Então, nós temos diversos sítios arqueológicos aqui na América do Sul e é disso que nós vamos falar hoje. Por quê? Os sítios arqueológicos da América do Norte, eles mostram que existe vida ali na América do Norte há pelo menos 20 mil anos. E aí, qual é o problema disso tudo? Porque aqui na América do Sul nós temos sítios arqueológicos, principalmente o da Pedra Pintada e o da Pedra Furada, que nós vamos já comentar, que dizem que existe vida aqui na América do Sul há pelo menos 50 mil anos. Então a gente pergunta, eu te pergunto na real, será que tudo surgiu lá na América do Norte e depois veio pra cá? Porque não bate aí essa informação. Se na América do Norte existe vida 20 anos, né, pelo menos 20 mil anos atrás, e na América do Sul há 50 mil anos, não tem como esse povo daqui ser descendente da América do Norte. Só não tem como, os cálculos não batem. Então foi aí que surgiram diversas teorias sobre se a vida tinha surgido mesmo, né, se o homem americano surgiu primeiro na América do Norte, depois veio pra cá, e é um pouquinho dessas teorias que eu vou te apresentar aqui também. Agora senta aí que eu vou te contar duas tretas sobre essas possíveis vindas do homem da América do Norte pra cá. Bom, a primeira que eu quero te contar é sobre o sítio da Pedra Furada, localizado no Piauí. Em uma pesquisa dirigida pela nossa arqueóloga brasileira Niari Guidon, esse sítio arqueológico ele mostra que existe presença humana no continente, na América do Sul há pelo menos 50 mil anos. E aí já bate diretamente de frente com aquela teoria que o homem surgiu na América, que veio da América do Norte para cá. Por que essa teoria bate de frente com a da América do Norte? Porque essa arqueóloga, ela disse ter encontrado nessa região do Piauí seixos de quartzo e carvões que foram encontrados, né, e manipulados ali naquela região. Só que qual foi o maior problema dessa teoria? Foi porque a arqueóloga, ela não encontrou fósseis. Logo, se você não tem fóssil para provar que existia vida humana ali, fica um pouquinho difícil de acreditar nessa teoria. Então, as pessoas que não acreditavam nessa teoria, que batiam de frente com ela, falavam, né, que os seixos de quartzo, que eu vou colocar a foto aqui na tela para vocês, eles podem ter sido manipulados, né, por animais e não por seres humanos realmente. E os carvões eles podem ter caído do alto da falácia, enfim. Eles batiam de frente justamente porque não tinha fóssil ali naquela região. A Niari Guidon não encontrou fóssil naquela região. Então, essa é uma das nossas tretas e uma das importantes teorias que contestam aí a segunda treta que eu quero te contar em relação a esses sítios arqueológicos é a do sítio da Pedra Pintada, localizado em Monte Verde, no Pará. Esse sítio, essas pesquisas nesse sítio foram lideradas pela Anna Roosevelt, que eu vou deixar uma foto dela inclusive aqui ao lado, que ela é uma importante pesquisadora da nossa história. E a Anna Roosevelt, diferente da Niari Guidon lá no outro sítio arqueológico, ela encontrou diversas outras coisas nessa região. Essa pesquisadora, ela achou pontas de lascas, de lanças inclusive, restos de alimento naquela região, inclusive fezes, que sim, fezes elas podem colaborar aí, né, para pesquisas arqueológicas. Então, essas duas teorias, essas duas pesquisas, tanto na Pedra Pintada quanto na Pedra Furada, elas foram importantes para contestar esse pensamento que será que tudo acontece na América do Norte e depois veio para cá? Como assim aqui tem 50 mil anos atrás de presença humana e na América do Norte 20 mil? Não tem como os descendentes daqui ter descendente lá, né? Se aqui tem 50 mil anos. Não tem como ser assim. Então, essas duas teorias, essas duas pesquisas foram importantíssimas para ter esse contestamento aí
do homem, né, do homem autóctone. Agora sim, nós vamos comentar um pouquinho, né, sobre o que todo mundo quer saber, que é pré-história da Amazônia. E aí você tem que ter em mente que nós não temos tantos estudos assim aqui nessa área. Nós não temos tantos artefatos para falar sobre isso. Porém, baseado em algumas pesquisas, nós dividimos a história da Amazônia, a pré-história da Amazônia, em pelo menos 3 períodos distintos. Dividimos a pré-história da Amazônia em 3, que são período paleoindígena, período arcaico e pré-história tardia. No período paleoindígena, o que estava acontecendo? Como é que era a forma de organização desse povo daqui da Amazônia? Bom, a população daqui do período paleoindígena era pouco numerosa, era dispersa, vivia em bandos e nômade, basicamente isso. O modo de subsistência do povo no período paleoindígena era basicamente caça de pequeno porte, de moluscos e plantas. Basicamente isso que era o modo de subsistência do período paleoindígena. Já no período arcaico, nós temos algumas mudanças. Primeiro que nós temos uma busca por alimento em outras regiões. Então nós vamos ter ali uma caça de megafauna. Imagens eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês se eu achar. Nós temos também uma domesticação de animais e plantas, o início da fabricação em cerâmica e o início de uma cultura mais diversificada também. Já na pré-história tardia, nós vamos ter o surgimento de um povo bastante interessante, que são os cacicados complexos. O que são os cacicados complexos? São sociedades indígenas complexas e organizadas no quesito político, social, demográfico. Eles foram bastante importantes para a nossa história daqui da Amazônia, do Amazonas em si. E eu pretendo trazer um vídeo só sobre eles aqui no canal, então se vocês tiverem interesse eu posso trazer. Eu tenho alguns livros como base, inclusive esse aqui que tá aqui em cima, ele é bem interessante para falar sobre isso. Essas sociedades, né, os cacicados complexos, eles estavam localizados no Alto e Baixo Amazonas, da ilha de Marajó, inclusive. A extinção desses grupos indígenas ela foi dada, né, através de escravidão, guerras e doenças desconhecidas aí, então foi bem triste, inclusive. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os cacicados complexos, eu posso trazer aqui um vídeo só sobre eles e sobre essa organização aí política e social, que é muito interessante também. Para o vídeo de hoje, eu quero trazer aqui com vocês um debate acerca do povoamento da Amazônia. Por quê? Durante muito tempo, os estudos arqueológicos, né, da Amazônia pré-colonial, nós vivemos sobre um pensamento dos norte-americanos, da antropologia norte-americana, que, não levando em conta os estudos acerca da arqueologia amazônica, ela baseava-se num pensamento preconceituoso, anacrônico e arcaico, falando que a Amazônia era um complexo e vazio demográfico. E durante muito tempo nós tivemos pensadores e teóricos que apoiavam esse movimento, que apoiavam esse ideal, né, que a Amazônia era apenas um vazio demográfico e que nada se sustentava aqui, basicamente. Mas também nós tivemos alguns pensadores que batiam de frente com esse ideal, e eu quero apresentar pelo menos aqui 2 vertentes dessas teorias. O primeiro pensamento que eu quero trazer aqui para vocês é de uma arqueóloga norte-americana chamada Beth Miggers. Quem já estudou um pouquinho sobre a Amazônia pré-colonial sabe de alguns pensamentos dela, que ela afirmava que a Amazônia pré-colonial ela era extremamente pobre de recursos naturais, o que impossibilitou o crescimento demográfico e populacional do povo que já estava aqui. Então, o crescimento populacional dos povos indígenas, né, daqui da Amazônia foi impossibilitado por falta de recursos naturais aqui da Amazônia. E ela também afirmava que qualquer vestígio cultural, né, que tinha aqui, que nós tínhamos aqui na Amazônia pré-colonial, foi destinado, né, de outros povos. Então, povos que entraram em contato aqui na Amazônia, como, por exemplo, os povos andinos. E esses artefatos, né, que nós temos aqui na Amazônia não são nossos, mas são de povos com maiores recursos culturais, o que aí já mostra para você um enorme preconceito com a região da Amazônia. Em contrapartida a Beth Miggers, nós temos um pesquisador chamado Donald Latap, eu acho que eu estou falando errado, mas eu acho que é Latap, e ele afirmava que sim, a Amazônia era um ambiente complexo e de difícil, né, crescimento populacional, o que não impediu o crescimento populacional dos povos que aqui habitavam. Por quê? Nós tínhamos alguns ecossistemas amazônicos. Então, esses ecossistemas eles possibilitaram, sim, um crescimento demográfico e populacional da região.
Então, algumas regiões e alguns ecossistemas amazônicos, eles possibilitaram sim um crescimento populacional daqui da Amazônia. E diferente do que a Beth Meares afirmava, para Donald, esses povos aqui da Amazônia, eles tinham sim complexidade cultural. Então, o que tinha aqui não veio de outra região, não veio de outros povos, era nosso. Então, galera, essas duas teorias aí para finalizar, elas são importantes porque eu decidi trazer aqui no vídeo, inclusive, porque eu acho bastante importante nós termos essa quebra aí de pensamento tão norte-americanizado e que desqualifica, né, nossa existência, invalida a existência daqui dos povos amazônicos. Então nós temos que pensar, inclusive, nesses ideais que nós estamos tendo contato e questionarmos também se são verídicos, se não existem outros estudos apontando que aquilo está errado, e nós precisamos correr atrás desse prejuízo aí como reparação histórica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam, por favor, de me darem um feedback a respeito desse vídeo e da ideia, né, dessa série de vídeos sobre a Amazônia. Eu espero que eu tenha contemplado os alunos do ensino médio. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, não esqueçam do feedback, eu vou repetir novamente. E se você tiver interesse em me seguir nas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aqui embaixo, se você quiser ir lá e ter um contato mais próximo comigo. E é isso, um beijo e até a próxima. Tchau!